Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e nesse vídeo você vai aprender semelhança de triângulos. Esse vídeo faz parte do nosso curso completo sobre geometria plana. Vamos estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. Pra gente entender a semelhança de triângulos, dá uma olhada nesses dois triângulos. Você percebe que eles têm a mesma forma, mas eles não têm o mesmo tamanho? Suponha que esse ângulo aqui seja de 53 graus. Para esses dois triângulos terem a mesma forma, esse outro ângulo também vai ter que medir 53 graus. Se ele for mais aberto ou mais fechado do que isso, os dois triângulos não teriam a mesma forma. A mesma coisa a gente pode dizer para esse outro ângulo aqui de 90 graus. No outro triângulo, o ângulo também teria que valer 90 graus. E para o terceiro ângulo, vale a mesma coisa. Se esse ângulo aqui vale 37 graus, esse outro ângulo também tem que valer 37 graus. Ou seja, para dois triângulos terem a mesma forma, os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, têm que ter a mesma medida. Legal, a gente já falou sobre os ângulos. Agora vamos ver o que a gente pode falar sobre os lados. Nesse triângulo menor, suponha que esse lado valha 5. E no triângulo maior, o lado correspondente valha 10. Esse outro lado vale 4 e no triângulo maior, 8. E o último lado no triângulo menor vale 3 e no triângulo maior vale 6. Quase Nerd, você está percebendo que um lado do triângulo maior é sempre o dobro do lado correspondente do triângulo menor? 8 é o dobro de 4, 10 é o dobro de 5 e 6 é o dobro de 3. Em outras palavras, os lados correspondentes nos dois triângulos são proporcionais. Quando essas duas condições são satisfeitas, ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais, a gente diz que esses dois triângulos são semelhantes. Bacana, Quase Nerd! Então, para que dois triângulos sejam semelhantes, ou seja, para que eles tenham a mesma forma, embora não tenham o mesmo tamanho, basta que os ângulos correspondentes tenham a mesma medida, sejam congruentes, e os lados correspondentes sejam proporcionais. Vamos entender melhor essa questão dos lados proporcionais. Vamos ver o que é a razão de semelhança. Para a gente entender isso, vamos fazer a divisão, a razão, entre a medida de um lado de um dos triângulos e a medida do lado correspondente do outro triângulo. Fazendo essa divisão, a gente fica com 8 sobre 4, que dá 2. Beleza, vamos fazer agora a mesma divisão, mas ao invés de usar esse lado daqui, vamos usar esse outro lado. Vamos fazer a divisão da medida desse lado, que é 10, pela medida do lado correspondente no outro triângulo, que é 5. Quanto é que dá 10 dividido por 5? Também dá 2. E se a gente fizer a mesma coisa com o terceiro lado? Aqui ele vale 6 e o lado correspondente no outro triângulo vale 3. 6 dividido por 3 também dá 2. Quase Nerd, você está percebendo que se eu pegar um lado de um dos triângulos e dividir pelo lado correspondente do outro triângulo, a gente sempre obtém o mesmo valor, que nesse caso é 2? É por isso que a gente pode dizer que os lados de um triângulo são proporcionais aos lados do outro triângulo, porque os lados de um triângulo são sempre os lados correspondentes do outro triângulo vezes 2, o dobro. Para a gente entender isso de forma geral, ao invés de usar valores, vamos usar letras para representar o valor dos lados dos triângulos. Se a gente dividir, então, um lado de um triângulo pelo lado correspondente no outro triângulo, a gente vai achar um certo valor, que tem que dar o mesmo resultado que se a gente fizer a mesma conta usando dois outros lados, ou se a gente fizer a mesma conta usando os últimos dois lados. Nesse caso, essas contas deram como resultado o número 2. Um lado de um triângulo dividido pelo lado correspondente do outro triângulo dava sempre 2. Esse valor que aqui dava 2 é o que a gente chama de razão de semelhança. Quando a razão de semelhança vale 2, é porque os lados de um triângulo são sempre o dobro dos lados do outro triângulo. Se a gente estiver fazendo um exercício e achar que a razão de semelhança vale 3,
Isso significa que os lados de um triângulo são sempre o triplo dos lados do outro triângulo. Se a razão de semelhança der 4, então os lados de um triângulo são o quádruplo dos lados do outro triângulo, e por aí vai. Vamos fazer um exercício para treinar isso daí. Encontre a razão de semelhança e os valores de x e y. Bacana, então a gente tem dois triângulos para analisar. Perceba que esse ângulo daqui, abóbora, ele só tem uma linha. Esse outro ângulo também só tem uma linha. Isso é uma maneira da gente representar que esses dois ângulos têm a mesma medida. A mesma coisa a gente pode dizer para esse ângulo daqui que tem duas linhas, o ângulo rosa. Perceba que esse outro ângulo no outro triângulo também tem duas linhas. Isso significa que esses dois ângulos aqui são congruentes, eles têm a mesma medida. O que eu poderia dizer então sobre esse terceiro ângulo aqui? Como esses dois ângulos são iguais a esses dois ângulos, e a soma de todos os ângulos em um triângulo sempre tem que dar 180 graus, então isso significa que esse ângulo daqui vai ter que valer a mesma coisa que esse outro ângulo aqui. É o que falta para dar 180 graus quando eu somo os ângulos linha e duas linhas. Perceba então que os ângulos de um dos triângulos são congruentes, são iguais aos ângulos do outro triângulo. Isso significa que esses dois triângulos eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, a gente pode achar a razão de semelhança. A gente viu que para encontrar a razão de semelhança, basta dividir o valor de um lado de um dos triângulos pelo valor do lado correspondente no outro triângulo. Então, por exemplo, eu vou dividir esse lado daqui, que vale 6, pelo lado correspondente no outro triângulo. Como é que eu encontro o lado correspondente a esse daqui no outro triângulo? Você está percebendo que esse lado, que mede 6, ele é o lado que está de frente, oposto ao ângulo linha, abóbora. No outro triângulo, esse ângulo linha, esse ângulo abóbora, está aqui. O lado oposto a ele é esse lado daqui que mede 2. Isso quer dizer que esse lado daqui é correspondente a esse outro lado daqui. Então, vamos dividir os lados correspondentes. 6 dividido por 2. Quase nerd? Dica do Vina. Para você encontrar os lados correspondentes nos dois triângulos, basta você usar o ângulo que está de frente, que está oposto a cada um desses lados. Fazendo essa continha aqui, 6 dividido por 2 dá 3. Essa é a nossa razão de semelhança. Isso quer dizer que se eu dividir um lado desse triângulo pelo lado correspondente no outro triângulo, o resultado tem que ser sempre 3, porque esses dois triângulos eles são semelhantes. Vamos fazer isso então com esse lado daqui que mede x. Vamos dividir o x pelo lado correspondente no outro triângulo. Perceba que o x é o lado que está oposto ao ângulo 3 linhas, o ângulo azul. Aqui no outro triângulo, o ângulo 3 linhas, o ângulo azul, está aqui. O lado oposto a ele é esse daqui que mede 1. Então, a gente divide esse lado que mede x por esse lado que mede 1. E a gente sabe que a divisão entre lados correspondentes sempre tem que dar o valor da razão de semelhança que a gente encontrou, que vale 3. Então, vamos anotar aqui embaixo. Para a gente encontrar o valor de x, então, basta isolar o x nessa equação. O 1 está dividindo, então ele passa para o outro lado, multiplicando. E 3 vezes 1 dá 3. A gente descobre, então, que o x vale 3. Quase nerd, só uma observação. Aqui está parecendo que esse triângulo vale 90 graus, mas na verdade ele não vale não. Esse desenho está mal feito, ele não está em escala. Esse ângulo daqui está parecendo que é o maior de todos. Mas isso não é verdade, senão esse lado daqui teria que ser o maior de todos também. E ele só mede 1. Então esse desenho aqui é apenas ilustrativo. Show de bola! A gente já encontrou o valor de x. Como é que a gente pode agora encontrar o valor de y que está aqui? Vamos usar o mesmo princípio. Um lado desse triângulo dividido pelo lado correspondente no outro triângulo tem que dar sempre a razão de semelhança. Então, vamos dividir o y pelo lado correspondente no outro triângulo. O y é o lado que está na frente do ângulo duas linhas. Aqui no outro triângulo, o 3 é o lado que está na frente do ângulo duas linhas. Então, o 3 é o lado correspondente. A gente divide, então, o y por 3, e isso tem que dar a razão de semelhança que a gente descobriu que também vale 3. Bacana!
O 3 está dividindo desse lado, então ele passa para o outro multiplicando. O y, então, é dado por 3 vezes 3, que dá 9. E acabou o exercício. Quase nerd, perceba que quando você tem dois triângulos semelhantes, basta que você ache a razão de semelhança usando um par de lados correspondentes que você consegue encontrar os outros lados, porque a razão de semelhança é sempre a mesma, não importa qual é o par de lados correspondentes que a gente está usando. Se você ficou com qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Se quiser assistir esse exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Lá no site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Vamos para o nosso próximo exercício, um exercício adaptado da Universidade Federal de Rondônia. Determine x. Bacana. Perceba que aqui a gente tem um triângulo e por dentro desse triângulo a gente tem um outro triângulo. Esse ângulo daqui ele tem um risquinho e esse outro ângulo também está com um risquinho. Isso é uma maneira de representar que esses ângulos eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Bacana. Vamos desenhar aqui do lado esse triângulo grandão que está por fora. Olha só, o triângulo ABC. Tá ele aí. Perceba que eu peguei esse ângulo que estava aqui e já coloquei aqui. Quais são os lados desse triângulo? Os lados desse triângulo são 10, que é essa medida que está aqui. E esse lado daqui, o lado AC, vale quanto? Perceba que o AC é essa medida inteira aqui. Essa parte daqui, que é o 5, mais essa parte daqui, que é o x. A gente fica, então, com x mais 5. Isso aí. Vamos desenhar agora esse outro triângulo pequenininho aqui, o triângulo BCD. Vamos botar ele aqui embaixo e perceba que esse ângulo risco eu já coloquei aqui. Os lados desse triângulo são 10 aqui no lado BC, que está aqui, e 5 no lado CD, que está aqui. Será que esses dois triângulos aqui, eles são triângulos semelhantes? Pelo desenho não parece não, mas lembra que num exercício de geometria, o que vale é o que está escrito e não o que está desenhado. O desenho serve só para a gente visualizar melhor o que está acontecendo, mas a gente não pode supor que a escala do desenho é perfeita. Vamos analisar então os ângulos. Olha esse ângulo daqui, que tem o vértice no ponto C. Perceba que para o triângulo grandão, esse ângulo é o mesmo ângulo que está aqui. E para o triângulo pequenininho, esse ângulo ele fica aqui. Olha o que aconteceu então entre esses dois triângulos. A gente viu que esse ângulo é congruente a esse, é igual a esse, e esse outro ângulo é igual a esse daqui. Se dois triângulos têm dois ângulos iguais, a gente já viu que o terceiro ângulo também vai ser igual para os dois triângulos. E se os dois triângulos têm os três ângulos correspondentes iguais, isso quer dizer que esses dois triângulos são, sim, triângulos semelhantes. E se eles são triângulos semelhantes, a gente pode usar a razão de semelhança entre eles, da mesma maneira que a gente fez no último exercício. Vamos pegar esse lado daqui do triângulo grande, que está na frente do ângulo risco, e vamos dividir pelo lado correspondente no outro triângulo. Quem é o lado que está na frente do ângulo risco? É o lado que mede 5. Então, a gente divide 10 por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, essa é a nossa razão de semelhança, ela vale 2. Isso significa que se eu dividir outros dois lados correspondentes nesses dois triângulos, o resultado também vai ter que ser 2, também vai ter que ser a mesma razão de semelhança. Por exemplo, nesse triângulo grandão, o lado que está na frente do ângulo duas linhas é o lado que vale x mais 5. Então, a gente divide pelo lado que no triângulo pequenininho está na frente do ângulo duas linhas, que vale 10. Esses dois lados são correspondentes porque eles estão na frente do ângulo duas linhas. E como os triângulos são semelhantes, a divisão de lados correspondentes tem que dar sempre a mesma coisa, que nesse exercício aqui a gente encontrou que vale 2. Bacana, então se a gente isolar o x nessa equação, a gente descobre quanto ele vale. Esse 10 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes 10 vai dar 20. Agora, esse 5 que está somando passa para o outro lado subtraindo. Do outro lado, então, a gente fica com 20 menos 5, que dá 15.
Esse é o valor de x que a gente estava procurando. Quase nerd, perceba que para encontrar a razão de semelhança, a gente dividiu um lado desse triângulo daqui, que é o triângulo maior, por um lado desse triângulo daqui, que é o triângulo menor. Então, a medida do triângulo maior ficou por cima e a medida do triângulo menor ficou por baixo. Se o maior ficou por cima e o menor ficou por baixo aqui, quando a gente fizer a divisão de outros dois lados, de novo, o lado do triângulo maior tem que ficar por cima. Aqui, o lado do triângulo maior era x mais 5. E o lado do triângulo menor tem que ficar por baixo, aqui na nossa fração. Então, se nesse exercício eu fiz o lado do triângulo maior dividido pelo lado do triângulo menor, eu vou ter que, até o final do exercício, dividir sempre o lado do triângulo maior pelo lado do triângulo menor. Eu não posso inverter essa ordem. Perceba que não é obrigatório em todos os exercícios a gente dividir o lado maior pelo menor. Mas se eu fizer isso, se eu dividir uma vez o maior pelo menor, até o final do exercício eu vou ter que dividir sempre o maior pelo menor. E se eu tivesse começado o exercício dividindo, ao contrário, o menor pelo maior, então até o final do exercício eu teria que dividir sempre o lado do triângulo menor pelo lado do triângulo maior. O importante é a gente sempre manter a mesma ordem. Se você ficou com qualquer dúvida, coloca a sua pergunta aqui nos comentários. E se você não teve nenhuma dúvida até agora, diz aqui para mim nos comentários se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Vamos seguir com a matéria e dar uma olhadinha nesse triângulo daqui. Eu vou traçar uma reta dentro desse triângulo. E essa reta vai ser paralela a esse lado BC aqui. Dá uma olhadinha nela. Essa reta rosa é paralela à minha base BC aqui. Perceba que essa nossa reta determinou dois pontos. Vamos chamar um ponto de D e o outro de E. Olha o que aconteceu. Antes eu tinha um triângulo grandão. Agora eu tenho um novo triângulo pequenininho aqui. Ou seja, dentro de um triângulo, quando a gente traça uma reta paralela à nossa base, essa reta cria um novo triângulo pequenininho. Uma reta paralela a um lado do triângulo gera um novo triângulo menor, e esse novo triângulo menor vai ser sempre semelhante ao triângulo maior que a gente tinha. O nome disso é Teorema Fundamental da Semelhança de Triângulos. Então, sempre que num exercício eu tiver um triângulo grandão e uma reta paralela à base desse triângulo, formando um novo triângulo pequenininho, com certeza esse triângulo pequenininho ele é semelhante ao triângulo grandão. Vamos ver como é que isso pode ser cobrado num exercício? Descubra x sabendo que o lado CB é paralelo ao lado ED. Perceba que essa situação daqui é exatamente o que a gente viu. Eu tenho um triângulo grandão e paralelo a uma base desse triângulo eu tenho uma outra reta. Essa outra reta gera um novo triângulo menor. Então, o Teorema Fundamental da Semelhança garante para a gente que esse novo triângulo menor ele é semelhante ao triângulo grandão. Observa também que esse ângulo daqui ele vai valer a mesma coisa que esse outro ângulo daqui, porque a gente tem duas retas paralelas que estão sendo cruzadas por essa transversal grandona aqui. Eles são ângulos correspondentes. Bacana! Vamos começar desenhando aqui do lado esse triângulo grandão ABC. Perceba que esse lado, o lado BC, vale 15, e esse outro lado daqui, o lado AC, vale um total de 4 mais 2, que dá 6. Show de bola! Esse ângulo daqui, com vértice em B, é o ângulo laranja que a gente desenhou. E esse outro ângulo daqui, vamos desenhar ele de rosa, é o mesmo ângulo que está aqui em cima. Muito bem. Agora vamos desenhar também esse triângulo pequenininho, ADE. Perceba que esse lado daqui, o lado DE, é o lado que mede x. Então, vamos colocar aqui. E esse outro lado, AE, ele mede 4. Vamos desenhar aqui também. E os ângulos? Aqui no vértice A, eu tenho o mesmo ângulo rosa. E aqui no vértice D, eu tenho esse ângulo cor de abóbora. Bacana, então a gente sabe que esses dois triângulos eles são triângulos semelhantes, pelo Teorema Fundamental da Semelhança de Triângulos. Isso significa que a gente pode usar o que a gente já viu sobre a razão de semelhança. Se eu dividir esse lado daqui, que vale x e está de frente para o ângulo rosa, pelo lado correspondente no outro triângulo, que vale 15,
Isso tem que dar o mesmo resultado que se eu dividir esse lado daqui, que vale 4 e está de frente para o ângulo cor de abóbora, pelo lado correspondente no outro triângulo, que também está de frente para o ângulo cor de abóbora. Perceba que, nesse caso, eu não estou dividindo o maior pelo menor. Eu estou fazendo o contrário. Eu estou dividindo um lado do triângulo menor pelo lado correspondente no triângulo maior. Mas eu estou fazendo isso dos dois lados da equação. É sempre um lado do menor dividido pelo um lado do maior. Um lado do menor dividido pelo lado do maior. Então, está tudo certinho. Para a gente encontrar o valor de x, então, basta isolar ele nessa equação daqui. Vamos multiplicar cruzado. De um lado, a gente fica com 6 vezes x e do outro lado com 4 vezes 15. 4 vezes 15 dá 60 e esse 6 está multiplicando x. Então, ele passa para o outro lado, dividindo. O x fica sozinho e do outro lado a gente fica com 60 dividido por 6. E 60 dividido por 6 dá 10. O x, então, vale 10. Beleza, Quase Nerd? Então a gente viu que a gente tinha um triângulo por dentro do outro de bases paralelas. Sempre que isso acontece, o teorema fundamental da semelhança de triângulos garante pra gente que esse triângulo pequeno e o triângulo grande que está por fora são triângulos semelhantes. Então a gente pode usar a informação de que a razão de semelhança é sempre a mesma. Se eu dividir um lado de um triângulo pelo lado correspondente do outro triângulo, isso tem que ser igual, isso tem que dar o mesmo valor que se eu fizer a mesma conta para outro par de lados correspondentes. Aqui no nosso caso, os lados correspondentes eram o x e o 15 e também o 4 e o 6. Vamos para o próximo exercício. Sendo DE paralelo a BC, determine x. Quase Nerd, perceba que aqui eu também tenho um triângulo grandão por fora e um triângulo menor aqui por dentro. E mais uma vez, a base do triângulo maior, DE, é paralela à base do triângulo menor, BC. Essas duas retas elas são paralelas. Então, a situação que a gente tem aqui é a mesma situação que a gente tem antes. A diferença é que parece que esses triângulos estão de lado ao invés de pé. Mas a maneira de resolver esse exercício é a mesma maneira com que a gente resolveu o último exercício. Vamos desenhar o triângulo grandão, ADE. O lado DE, ele mede 36. E o lado AD, esse grandão daqui, ele mede x. Vamos desenhar também o triângulo pequeno, o triângulo ABC. O lado BC mede 27. E o lado AB, quanto mede esse lado daqui pequenininho? Ora, se isso tudo daqui vale x e essa partezinha daqui vale 10, então o que sobra é x menos 10. Ou seja, essa partezinha daqui é o valor inteiro de x menos esse 10 aqui que a gente não quer. Sobra só essa parte que a gente quer. Se o lado AB mede, então, x menos 10, vamos colocar ele aqui. Perceba que esse ângulo daqui que eu desenhei de rosa é o mesmo ângulo que está aqui, nesse triângulo grandão, e é o mesmo ângulo que faz parte também do triângulo pequeno. Já esse outro ângulo daqui de vértice E é o mesmo ângulo que está aqui no triângulo grandão e também vai ser congruente, vai ter a mesma medida que esse outro ângulo daqui do triângulo pequeno. Sabendo esses ângulos, a gente consegue encontrar os lados correspondentes para fazer a razão de semelhança. Então, por exemplo, o lado que está de frente para o ângulo cor de abóbora no triângulo pequeno é o x menos 10. Vamos dividir, então, esse lado pelo lado correspondente, o lado que está de frente para o ângulo cor de abóbora no outro triângulo, que vale x. Bacana, como esses dois triângulos eles são triângulos semelhantes, a gente sabe que essa divisão, essa razão, tem que dar o mesmo resultado que se a gente dividir esse lado daqui, 27, do triângulo pequeno, pelo lado correspondente do triângulo grandão, que vale 36. Vamos lá, então. Para a gente encontrar o valor de x, basta isolar o x nessa equação. Vamos começar multiplicando cruzado. De um lado, a gente fica com 27 vezes x, e do outro lado, a gente vai ficar com 36 vezes tudo que estava lá em cima, x menos 10. O parênteses aqui é importante porque a gente vai fazer a distributiva. Do lado esquerdo, a gente continua com 27x, e do lado direito, a gente tem 36 vezes x menos 36 vezes 10, que dá 360. Vamos em frente. Esse menos 360
passa para o outro lado como mais 360. Vamos escrever ele aí. E o 27x passa para o outro lado, subtraindo. A gente já tinha o 36x do outro lado e agora passou o 27x subtraindo. 36x menos 27x vai dar 9x. E do outro lado da equação, a gente continua com 360. O 9 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, o x vai ser igual ao 360, que já estava do outro lado, dividido pelo 9, que passou dividindo. Última conta, 360 dividido por 9 dá 40. Então, a gente descobre que a medida do x é 40. Quase Nerd tem alguns exercícios de semelhança de triângulos que parecem e são um pouquinho mais complicados. Mas o princípio que a gente usa para resolver esses exercícios é sempre o mesmo. É muito importante você praticar e tentar fazer sozinho alguns exercícios. Qualquer dúvida já sabe, faz a sua pergunta aqui nos comentários. Eu estou tomando meu cafezinho, mas eu olho já já. A gente viu que se dois triângulos tem dois ângulos correspondentes congruentes, por exemplo, esse abóbora é congruente a esse abóbora, e esse ângulo cor-de-rosa é congruente a esse ângulo cor-de-rosa, então isso significa que o terceiro ângulo também vai ser congruente e que esses dois ângulos vão ser semelhantes. Ou seja, se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes congruentes, então automaticamente os triângulos vão ser semelhantes. A gente chama isso de critério de semelhança. É o critério de semelhança que a gente chama de caso AA, ângulo-ângulo. Também existem outros critérios de semelhança, e essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase Nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!